Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Band Entrevista. Hoje nós vamos conversar sobre biotecnologia, principalmente no agronegócio. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Antônio Carlos Zen, ele que é produtor de uvas para exportação, também conselheiro em agronegócio e CEO da Biotrop, uma das principais empresas aí do ramo de biotecnologia voltada para o agronegócio. Seu Antônio Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Muito obrigado, Marcos. É um privilégio estar com vocês e com o Band Entrevista. E comigo também está o Carlos Giacomelli. Olá, Carlos, seja bem-vindo e pode mandar a primeira. Um prazer estar aqui novamente, Marcos. Bom, vamos começar então perguntando sobre essa novidade, né? Há uma corrente muito forte hoje, né, doutor Antônio Carlos, sobre essa questão de ir contra a parte química, né, nas plantações, trazer um alimento mais natural. Eu queria que o senhor falasse um pouco nesse novo produto que vocês estão implantando no mercado. E a procura é muito grande. Em que estágio que está essa evolução? Isso. Bom, eu costumo dizer que nós estamos num momento extraordinário, mas ainda somente na ponta do iceberg. Há muita coisa para vir, muita tecnologia. A nossa empresa, alguns dos meus notáveis concorrentes, estamos todos investindo, trazendo essa tecnologia de produtos biológicos e naturais. Não se trata aqui de pregar contra agroquímicos, nem contra fertilizantes, mas trazer essa nova ferramenta, diminuir a carga química, fazer com que nós possamos produzir alimentos mais saudáveis, não só para o brasileiro, mas também para o mercado que nós exportamos. Evidentemente, frutas e hortaliças é mais sensível essa questão do resíduo e também o lado econômico. No final das contas, o produtor está usando cada vez mais os agroquímicos, cada vez mais os fertilizantes, doses mais altas, resistência de pragas e doença. Isso tem que ter um limite, isso tem que ser controlado. Então, os produtos biológicos e naturais vêm para restabelecer o equilíbrio. E nada mais é do que vida gerando vida, e estamos tomando já um conceito de milhões e milhões de anos, onde a natureza se protegia por si só. Então, as nossas plantas cultivadas, nós vamos ajudá-las também a se proteger. Uhum. E com a aplicação, né, com a utilização da biotecnologia, a gente tem a possibilidade de chegar no consumidor o produto mais barato, ou a tendência é encarecer, ou isso não é levado em consideração o uso, né, dessa nova tecnologia? Marcos, eu atuei por muitos anos na indústria química, não é? E, claro, eu dependia do preço do petróleo, eu dependia da taxa de câmbio, eu dependia do custo de transporte, disponibilidade de navios, algumas matérias-primas na China que sempre faltavam. A indústria de produtos biológicos e naturais é uma indústria essencialmente brasileira. O nosso componente importado, dependente de petróleo, é muito pequeno. Nós trabalhamos com bactérias benéficas, com fungos benéficos, trabalhamos com os extratos botânicos da nossa própria flora e também, claro, da nossa fauna, que são os micro-organismos, e nós multiplicamos esses micro-organismos essencialmente com o uso de açúcar, que é um dos grandes componentes. Então, excluindo a embalagem plástica em si, que nós estamos trabalhando para retirar, essa é uma indústria totalmente nacional e totalmente independente dessas situações que tem afetado muito fortemente a indústria de fertilizante, a indústria química, inclusive de equipamentos e máquinas, não é? Nós estamos um pouco isolados, temos esse grande benefício, essa bênção de estarmos muito nacionalizados, né? O pessoal que está em casa, eu queria que o senhor explicasse um pouco do produto final, ali na fruta que ele vai comprar, na verdura, qual que é o benefício que esse produto biológico, né, chegando ao mercado, qual é o benefício final que ele vai ter na casa dele? É um produto de mais qualidade? O que o senhor poderia falar a respeito disso? Carlos, para você ver, o químico ele geralmente tem um ou dois modos de ação. O biológico e natural, ele tem pelo menos 6 modos diferentes de ação. E esses modos de ação vão desde estimular o crescimento radicular e, consequentemente, a planta fica mais tolerante a um estresse hídrico, a um período de seca, proteger contra doenças, fungos de solo, mesmo insetos, atuar na fisiologia da planta, gerar... A planta alimenta essas bactérias e fungos no solo e o fungo devolve à planta alguns hormônios de crescimento, aminoácidos. Então, é uma relação muito forte da planta com o micro-organismo. Portanto, nós temos plantas mais vigorosas, mais saudáveis.
Consequentemente, elas precisam de menos aplicação de químicos, de outros elementos. Então, eu acho que o grande primeiro benefício que fazemos é uma redução drástica na carga química, principalmente naquelas aplicações que precedem a colheita. Então, utilizando as ferramentas biológicas e naturais, nós vamos ter as últimas aplicações feitas com esses organismos que são absolutamente benéficos, não deixam resíduo. Então, você vai ter um fruto de melhor sabor, de melhor qualidade, você vai ter um produto mais são, sem nenhum risco por mais que seja a dose não detectável e tudo, ainda você não tem esses resíduos. E nós acreditamos que, por ser uma indústria nacionalizada, nós vamos oferecer soluções mais baratas que os químicos importados. Consequentemente, nós esperamos que o comprador, o consumidor se beneficie de um produto mais barato, sim. O agro hoje ele está bem aberto para essa questão dessa inovação ou não? Ainda tem muito produtor que está muito preso ainda às técnicas antigas, principalmente com o uso de agrotóxicos. Como que o mercado está se comportando? Existe uma indústria muito forte estabelecida, que é a indústria química e a indústria de fertilizantes. Eu estou citando muito isso porque são as áreas que o biológico entra mais substituindo esses produtos. Eles têm um marketing forte, têm uma presença muito forte, né? As primeiras empresas de biológicos naturais, elas não eram muito estruturadas. Então o produto funcionava ali no laboratório, na casa de vegetação, mas tinha um grande limitante, que era o que a gente chama de vida de prateleira, ou em inglês shelf life. Ou seja, quando o micro-organismo chegava lá no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, saindo de uma indústria de São Paulo, do Paraná, ele já chegava às vezes morto e o produto não funcionava. Então no passado criou uma certa mal informação de que o produto não funcionava e de fato não era de melhor qualidade. Mas isso mudou muito, a indústria se transformou. Hoje a nossa indústria está oferecendo produtos de qualidade, com vida de prateleira de 3 anos, e investindo muito, investindo assistência técnica, modo de aplicação, equipamento, trazendo mais qualidade, fazendo produtos mais robustos, combinando micro-organismo com extratos botânicos. Eu falo muito de extrato botânico, né? A gente tirar da própria planta a sua própria defesa, né? E isso está sendo notável, o que está se conseguindo. Então, a indústria está evoluindo e o agricultor agora ele está querendo, porque ele cansou de tanto usar químico. E ele vê que ele está cada vez mais misturando, cada vez mais produtos, cada vez mais aumentando a dose, ele está vendo no bolso esse custo subindo, então ele está bastante ansioso, ele está bastante receptivo. Ainda ele quer ver para crer, não é? Isso requer um trabalho de campo, um trabalho de corpo a corpo, fazer campos demonstrativos, demonstrar. Mas a curva da adoção é impressionante. É impressionante. A nossa indústria está crescendo em números oficiais 45% ao ano, mas nós temos absoluta certeza que a pesquisa de mercado não captura tudo o que está ocorrendo. Nós estamos quase que dobrando de um ano para outro. Eu queria saber do senhor, essa evolução, tem algum nicho de mercado, de produto que está procurando mais essa nova tecnologia, ou isso é geral para todos os tipos de plantação? Como que o senhor tem visto essa evolução? Bom, eu não posso negar um sentimento humano, que é o orgulho, até certa maneira a vaidade, de estar nesse segmento e saber que o Brasil está liderando isso. Então, esse crescimento de biológicos, o Brasil está tomando uma dimensão tão grande que já começa a liderar o mundo. Então, inclusive as empresas como a nossa e outras também, nós estamos começando a internacionalizar. Temos que levar essa experiência para fora. Então, o mercado está crescendo muito forte, a tecnologia está se desenvolvendo, a aceitação está sendo muito grande. Claro que ainda nós somos uma base pequena. Nós estamos falando que nós temos um mercado mais ou menos hoje de 600 milhões de dólares. Se você comparar com o mercado de defensivos agrícolas, estamos falando de 12, 13 bilhões de dólares, não é? Mas é uma questão de tempo. No mundo todo, o biológico natural cresce na agricultura orgânica e em frutas e hortaliças, e cresce por volta de 12%. Para atender sua pergunta, no Brasil nós estamos crescendo em agricultura orgânica, estamos crescendo em frutas e hortaliças em índices maiores que esses 12% mundiais, mas o biológico está indo para as grandes culturas. Adoção em soja, milho, cana, trigo, algodão, citros, e café está sendo muito forte. Então, por isso que dá esse crescimento notável ao mercado brasileiro e está nos levando a liderar o mundo todo nesse crescimento. Aliás, o nosso agronegócio é muito forte, é bastante natural que a gente acabe liderando, né?
Hoje aqui no Band Entrevista nós estamos conversando com o Antônio Carlos Zen, ele que é CEO da Biotrop, uma das principais aí empresas de biotecnologia para o agronegócio do Brasil. E a gente vai agora para um intervalo e na volta a gente vai voltar a falar mais sobre o agronegócio brasileiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje recebendo Antônio Carlos Zen, ele que é CEO da Biotrop e ele também é conselheiro em agronegócio e produtor de uvas para exportação. Antônio Carlos, um detalhe também que a gente tem enfrentado, né, nesse momento no mundo é a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, né, a invasão da Rússia na Ucrânia, e que muitos defensivos agrícolas, muitos insumos, né, para a produção de fertilizantes acabaram ficando presos ali, né? A gente tem uma alta agora no mercado em relação a esses tipos de produtos. Como a biotecnologia pode entrar nessa questão até para, de repente, ou substituir ou então, de alguma maneira, né, diminuir o custo de produção? Essa é uma pergunta muito interessante, Marcos, porque se não bastasse a guerra na Ucrânia, nós estamos enfrentando também uma situação de pandemia na China agora, com muitas restrições no principal porto, que é o de Xangai. Então, esse fluxo de produtos tornou-se bastante desafiador. Também os custos subiram muito, não só do transporte marítimo, mas das próprias matérias-primas. A guerra puxou o preço do petróleo, então a pressão no agro brasileiro é enorme. Nós somos grandes exportadores, temos um êxito enorme, mas nós temos que manter o custo, a competitividade. E o nosso comprador também tem que ter acesso a esse alimento a um custo razoável, senão nós vamos ter uma restrição de consumo, isso não é bom para ninguém. Não é? Bom, uma vez dito isso, os biológicos, claro, eles podem fazer um papel muito relevante. Quer dizer, o Brasil já é pioneiro no que a gente chama de FBN, fixação biológica de nitrogênio. Então, uma pesquisadora, Joana Dobenheim, e depois trabalhos outros pela própria Embrapa, a doutora Maria Ângela Hungria. Então, o Brasil hoje é um país que adota em larga escala bactérias que fixam nitrogênio, não é? Temos dois grupos de bactérias, isso é muito utilizado. Na semente de soja, por exemplo, cerca de 98% da soja brasileira recebe já esse benefício. Isso já é bem conhecido e isso nos permite economizar muito uma adubação nitrogenada baseada em petróleo, que é a ureia, né? Bom, então esse componente nitrogênio nós já estamos historicamente atenuando. Existe também a aplicação de fósforo e a agricultura brasileira usa doses altas de fósforo e as plantas não conseguem absorver esse fósforo na quantidade. Então o uso sequencial de muitos anos transformou nos solos brasileiros praticamente numa mina de fósforo. Então nós temos outro grupo de micro-organismos, particularmente uma bactéria do gênero Pseudomonas, que elas ajudam a solubilizar o fósforo, tomar esse fósforo e tornar esse fósforo disponível para a planta. Com isso, permite que a gente diminua a aplicação de fósforo. Tá bem? Bom, e agora, mais recentemente, nós inclusive descobrimos um grupo de bactérias e nesse grupo, que são 4, nós vamos ter um produto para nitrogênio, fósforo e potássio, todos em um só. Também aproveitando o potássio. Agora, essa é uma solução de 2 anos, 3 anos, não é? À medida que a gente for diminuindo a adubação e utilizando essa reserva que já está no solo, nós vamos ter que voltar com a adubação. Mas sempre utilizando a bactéria, vai permitir que a gente faça uma redução muito grande, não é? Também as bactérias, por sua ação em relação com a planta, são notórias pelo desenvolvimento radicular. Então você tem plantas com raízes mais profundas, mais ancoradas, consequentemente ela tem a chance de capturar mais nutrientes e mais água. E fica mais forte. Ele fica bem mais forte, mais resistente aos estresses ambientais, seja ele de qual natureza for. Então isso vai sim permitir, e está havendo uma grande demanda agora, nós estamos numa corrida enorme para poder ter capacidade produtiva, porque nenhuma das empresas do nosso setor esperava um crescimento tão grande. Esperavam sim crescimento, éramos agressivos, mas nós tínhamos uma curva exponencial, mas agora estamos dando uma curva de foguete, a coisa para cima. Então a capacidade produtiva, ter o produto, a demanda está crescendo muito. Então, esse é o maior desafio nosso esse ano, a capacidade de poder responder à demanda dos produtores, que estão numa curva de adoção extraordinária.
Seguindo nessa mesma linha, Antônio Carlos, que o Marcos falou, né? Hoje cerca de 80% dos agrotóxicos e tudo que vem de fora, né, para a agricultura brasileira vem da Rússia, né? Que está aí com embargos, não está conseguindo trazer esse material as plantações brasileiras estão correndo atrás de alternativas, né? Isso. Por que o senhor acha que ainda a gente depende tanto desses insumos do exterior? O senhor acha que em quanto tempo o Brasil consegue ter uma rede com essa nova tecnologia também já disponível para poder dar conta da demanda nacional? O senhor acha que é um caminho longo ainda ou estamos chegando lá? Dizem que a necessidade é a mãe de todas as invenções, né? O Brasil é altamente dependente, particularmente do elemento potássio, e vem praticamente da Rússia, Bielorrússia, Canadá, são os grandes fornecedores, não é? Houveram negociações, nós estamos conseguindo receber uma quantidade razoável, não tanto quanto precisamos, claro, com um custo muito alto, quase que triplicou, mas estamos recebendo. Mas ninguém garante. O que vai acontecer? Essa guerra vai ser mais longa, vai haver restrições, inclusive impostas por ações políticas econômicas, não é? Então nós temos que buscar essa solução. Agora, dentro dessa necessidade, nós estamos olhando muito agora a economia circular, aproveitando resíduos de cama de frango, de próprio cultivo, palhada de cana, palhada de soja, por exemplo, a indústria de água de coco, né, gera uma quantidade enorme do coco em si, depois que tirou a água, aquela palha de coco, o bagaço de cana. Nós estamos trabalhando muito, enriquecendo isso com bactérias para atenuar o problema. Vai eliminar totalmente a necessidade de importar fertilizantes? Não, mas certamente vai atenuar. Agora, por outro lado, essa necessidade vai levar o Brasil e as empresas brasileiras a olharem com mais cuidado as fontes, inclusive prospecção, mineração, tudo. Mas nós estamos numa economia globalizada. E a economia globalizada diz, compre onde é mais barato no mundo. Né? E a gente faz isso. E também os nossos clientes compram a nossa soja, compram o nosso milho, porque nós temos um custo competitivo. Agora, mas daí aparecem esses desafios. E de repente você fica numa insegurança danada. Vamos conseguir produzir na quantidade e com a qualidade que temos. Mas nós estamos buscando as soluções. O brasileiro é muito inventivo, o brasileiro é muito empreendedor, ele busca a solução. O pessoal do agronegócio nesse sentido, extraordinário. Ninguém se acomoda, né? É incrível ver essa resposta. Ninguém fica reclamando, chorando. Um pouquinho de choro sim. Mas todo mundo busca uma solução e nós estamos nesse caminho, né? Nós estamos vendo já empresas aí grandes de frigoríficos que estão aproveitando todo o resíduo da produção de frango, por exemplo, da proteína de porco ou de gado, e aproveitando todo esse material para reciclar, fazer adubação. Podemos enriquecer tudo isso com os micro-organismos, né? E termos, sim, uma redução do uso de fertilizantes. O futuro do agronegócio, ele deve ter essa parte biológica andando ao lado da parte química, ou o senhor vê que a biológica deve ganhar mais espaço ao longo dos anos? Bom, a indústria química floresceu aí por mais de 60 anos, não é? E, claro, trouxe muitos benefícios e alguns problemas vieram. Passou a ser o produtor passou a ser muito dependente tanto de fertilizantes como dos defensivos agrícolas, e agora é momento de começar a mudar isso, trazer um novo balanço, trazer a agricultura regenerativa, que vem das práticas culturais de preservação do solo, de deixar a camada de matéria orgânica, trazer os componentes biológicos, recompor a biologia do solo, porque os nossos processos produtivos de desmatamento no passado, calagem, uso excessivo de herbicida, máquinas, nós praticamente destruímos a vida no solo e compensamos essa destruição da vida do solo com mais adubo, com mais inputs de defensivos agrícolas. Então, nós estamos agora num caminho. Eu, sinceramente, vejo e espero estar sendo razoavelmente visionário aqui, que a indústria química ainda está na frente, a indústria de biológico vem aqui, a química aqui, esse ano nós estamos tendo uma situação de preços, então vai puxar um pouco o valor de mercado. Mas os defensivos agrícolas devem crescer aí 4 ou 5% ao ano, numa base grande. Os biológicos numa base menor, mas crescendo 40%, 50%, 60% ao ano. Então, basta fazer uma matemática superior para ver que em 8 anos essas curvas vão se cruzar. Então, a minha expectativa é que em 8 anos os biológicos se rivalizam com os defensivos agrícolas em valor de mercado e vão superar
os defensivos agrícolas no mercado, em uso, hectare, valor de mercado, tudo. E estou respondendo isso não somente pela tecnologia presente, mas para o que vem. A nossa indústria está investindo muito, a criatividade imensa, porque nós nos baseamos na natureza. E a natureza tem muitas respostas. Então nós estamos capturando isso, estudando esses biomas, selecionando os micro-organismos, selecionando os extratos botânicos, fazendo o teste com uma rapidez muito maior do que a indústria química. Nós geramos um novo produto em menos de 3 anos. A indústria química precisa de 12 a 15 anos para gerar um produto novo. E a indústria química está muito exaurida, já não tem mais como inventar produtos novos, não consegue mais. Ou o pouco que inventa não passa nos novos filtros toxicológicos ambientais. Ô Carlos, só peço licença para emendar mais uma pergunta, ainda sobre essa questão, porque já existem políticas de incentivo para a produção biotecnológica, né, para essa inovação biotecnológica? Existe já linhas de financiamento para as empresas menores em particular, que você pode recorrer. Como eu disse, as indústrias nascentes na área de biológicos, elas enfrentam ainda a dificuldade enorme de que as companhias grandes estabelecidas atraem os talentos, os melhores profissionais. Mas hoje a gente vê uma juventude que vem, nós estamos, por exemplo, contratando todos os dias pessoas e formando, treinando. Então, daqui 4 ou 5 anos, nós vamos ter um grupo de agrônomos, de biólogos, microbiologistas, todos voltados, entusiasmados, com uma compensação financeira boa por trabalhar na indústria biológica, porque a indústria biológica está crescendo, a indústria de biológico é rentável, não é? Como eu disse, o custo de produção não é alto e você oferece serviço. Mas voltando à parte de financiamento, sim, há financiamento, há muito dinheiro de investidores. Hoje, quando você fala com fundos de investimento, nós somos uma empresa praticamente financiada por fundos de investimento e a aceitação foi incrível, né? Quando nós começamos há 4 anos atrás, nós levamos a tese para grandes grupos internacionais e olha, houve até uma disputa, né? Que queriam investir, gostam, né? Isso é tudo ESG, quem está investindo, ele também é questionado. Então, para esses investidores, poder trabalhar com uma empresa de biotecnologia, uma empresa verde, uma empresa que está trabalhando para o meio ambiente, em prol da agricultura, para a alimentação humana, para a alimentação saudável, agricultura regenerativa, tudo isso são fatores muito bons. Então, não está difícil atrair hoje financiamento ou ter pessoas dispostas ou grupos dispostos a investir nesse segmento novo, né? Certo. E pelo que o senhor falou, Antônio Carlos, não é só a questão do produto, né? Tem um apelo muito grande ambiental também com essa tecnologia, né? A gente está num momento em que se valoriza muito a questão ambiental, né? Porque a gente tem vivido um momento complicado de queimadas, enfim, áreas importantes ambientais sendo perdidas. Isso parece que vem de encontro também para essa reciclagem, entre aspas, também, né? Claro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão ambiental mesmo do produto. Deixa eu falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu sou produtor de uva, produtor exportador de uva no Vale do São Francisco, na região de Petrolina e tudo. Nós vendemos para o mercado nacional, mas também vendemos para o mercado europeu, a gente chama de continente europeu, que são mercados distintos, mais a Grã-Bretanha, e também para os Estados Unidos e Canadá. Particularmente o mercado europeu é muito sensitivo, eles não querem que a gente use mais do que 5 princípios ativos químicos, não é? Então, nós temos que ter certificações, então toda essa preservação ambiental, como nós estamos fazendo, né? Não é só como você trata os colaboradores na sua fazenda, o pessoal que trabalha com você, mas também como é que você trata o ambiente, como é que você está fazendo suas práticas culturais, elas são sustentáveis, são de largo prazo. Então nós temos hoje pelo menos 5 ou 6 certificações que nós temos que ter e as fazendas vão sofrer mais e mais essa pressão. Quer dizer, ainda existe um certo relaxe na área de grãos, né? Soja e milho, mas é uma questão de tempo, onde os compradores, mesmo a China, vai começar a questionar mais e mais como nós estamos produzindo, com que qualidade. Então, essa é uma tendência, não adianta navegar contra essa tendência. Nós temos que adaptar, o produtor brasileiro, o empresário do agronegócio, tem que trazer essas tecnologias que a gente chama de ESG, não somente no lado de governança, no lado econômico da coisa, mas também nas práticas agrícolas, práticas com pessoas, com o meio ambiente, agricultura regenerativa, olhar essa parte de carga química, tudo isso tem que entrar em consideração. Não há como operar nisso, não há futuro para uma empresa agrícola
se ela não fizer isso tudo. É mandatório. Recebemos hoje aqui no Band Entrevista Antônio Carlos Zen, ele que é CEO da Biotrop, também ele é conselheiro do agronegócio brasileiro e também produtor de uvas, não só para exportação, né, como aqui no mercado nacional também, mas principalmente para exportação. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima. Tá bem. É uma alegria, eu estou muito contente, eu sempre gosto de poder falar sobre o biológico, essa grande transformação que nós estamos vendo na agricultura nacional e mundial. Muito obrigado. Carlão, valeu e até a próxima. Até a próxima. E a você de casa, muito obrigado pela sua companhia e até mais.